Olha só, esse é um dos melhores e mais completos vídeos que eu vou entregar aqui. Eu sei que pouca gente vai assistir porque vai ser um vídeo que eu vou esclarecer o que está acontecendo no YouTube, essa derrubada de canais, e poucos criadores estão literalmente ensinando o que fazer para não cair nessa derrubada do YouTube, tá? Eles não entendem sobre a política de monetização ou somente não querem ensinar mesmo as pessoas a não terem medo e a saber o que fazer, como fazer para que você consiga crescer o seu canal aqui sem ter medo de YouTube ele retirar o seu canal do ar. Vou entregar para você de graça um prompt para você gerar um roteiro completamente envolvente, com qualidade, para você crescer o seu canal no YouTube sem aparecer. Então fica até o final que eu vou mostrar para você como pegar esse prompt aqui, beleza? E eu vou mostrar como criar um roteiro de altíssima qualidade com apenas um clique utilizando a minha ferramenta. Mas fique tranquilo, se você não quiser usar a minha ferramenta, você vai pegar esse prompt que eu vou te entregar de graça para você utilizar. Você vai demorar mais tempo, mas vai fazer algo com muita qualidade, profissionalismo, que é o que eu sempre recomendei aqui. Sem profissionalismo, sem qualidade na construção do roteiro, na edição do seu vídeo, na escolha do tema, na escolha do nicho, subnicho, você não vai ter um negócio lucrativo. Então fica até o final, porque aqui é um canal sério, é um canal que eu te entrego literalmente conteúdo de muita qualidade. Antes eu quero ensinar para você o jeito certo em relação ao entendimento sobre nicho, subnicho e micronicho, tá? Do jeito certo. As pessoas hoje, elas estão falando que não, isso aqui não monetiza mais. Nicho, subnicho e micronicho não dá para você escolher um específico porque o YouTube, ele tá tirando os canais do ar. As pessoas não sabem nem o que estão dizendo, não sabem nem o que estão falando. E a grande maioria só tá ensinando aqui a respeito do medo, né? Não, se você criar um canal com inteligência artificial, você vai perder o seu canal. Essa pessoa também, se você tá ouvindo ela, esquece, porque ela não faz ideia do que ela tá falando. Na própria CNN, o YouTube, olha só, aposta em inteligência artificial como chave para criação de conteúdo. O YouTube, ele criou até a sua própria inteligência artificial para ajudar os criadores. E não é só a criação da IA que tá fiscalizando, derrubando canais. Não é isso não, gente. Ó, o YouTube passou grande parte do evento promovendo seus criadores de vídeo, que agora podem trabalhar sem as restrições impostas pelos executivos, né? Falam sobre o futuro da mídia. Até no próprio Google, se você coloca sobre o incentivo que o YouTube ele dá para poder criar conteúdo com IA, já fala aqui, ó, o Google e o YouTube têm investido pesadamente em IA generativa, lançando ferramentas próprias para facilitar a criação de vídeo. Gente, inteligência artificial não tem volta mais, não tem retorno. Você vai precisar aprender sobre isso. O diretor executivo do YouTube, ele falou, ó, essas são ferramentas e só isso. Não se enganem, nenhum estúdio, rede, empresa de tecnologia ou ferramenta de IA dominará o futuro do entretenimento, gente. É exatamente isso aqui, ó. Em vez disso, ele diz, ó, fazer vídeos no YouTube deve ser visto como uma carreira viável, respeitável e sustentável, à medida que a IA ganha cada vez mais destaque no processo de criação do YouTube nos próximos 20 anos. Se você ler isso aqui por completo, essa matéria, ele vai falar, gente que trabalha utilizando só IA para poder criar vídeos no YouTube vai crescer, vai movimentar cada vez mais o mercado. Mas, logicamente, tem que fazer do jeito certo, né? Porque a grande maioria das pessoas sabe o que acontece? Se divulga um canal, se divulga um nicho específico, um subnicho, a massa vai copiar. E aí o que vai acontecer? Vai cair em conteúdo repetitivo. O que está acontecendo, né, e muitas pessoas ignoraram essa atualização nas políticas de monetização, e o YouTube ele falou, ele deixou claro, ó, vamos fazer uma pequena, né, atualização na nossa política de conteúdo repetitivo, para esclarecer que ela inclui conteúdo repetitivo ou produzido em massa. Também estamos mudando o nome dessa política de conteúdo repetitivo para conteúdo não original. O que isso significa, gente? É um monte de gente replicando canais prontos, títulos prontos, mudando só alguma coisinha ali, né? Mas isso cai dentro do conteúdo repetitivo. Tá, gente? Isso aqui é muito sério. Então, muita gente olha vários canais que estão em alta ali e copiam, literalmente, copiam o tema, copia a thumbnail, copia até mesmo o roteiro. E não só isso, por isso que você tá vendo ali um monte de criador falando, perdi 7 canais ao mesmo tempo. Por que eles perderam esses 7 canais? Porque essas pessoas estavam replicando os canais que deram certo, e aí replica, cria outro canal para poder fazer em outro idioma e tudo mais, e eles acabam perdendo de forma mais rápida os canais. Agora está tendo uma derrubada gigantesca. Os meus estão intactos e de muita gente também está intacto. Por quê?
Porque faz de forma correta, sem ser repetitivo, sem copiar os outros e sem ensinar essa forma massiva também de copiar os outros. E tudo parte do não entendimento do que é nicho, subnicho e micronicho. Gente, isso aqui é algo que é básico no entendimento para quem sabe sobre vendas, sobre marketing, sobre mercado, mas também é muito difícil das pessoas compreenderem isso aqui, porque muita gente ensina de forma errada. Então você acaba assistindo vídeos aqui gratuitos no YouTube que estão ensinando do jeito errado, no modo de se copiar e não ter a ideia, e dentro dessa ideia você atingir um público específico. E eu sempre disse isso, você não está criando conteúdo para números, são pessoas. Se você tem um vídeo com 500 visualizações e você fica triste, são 500 pessoas assistindo o seu vídeo, é muita gente, tá? E você pode fazer muita coisa para agregar valor para essas pessoas e crescer o seu canal. Isso é muito sério. O problema é que as pessoas elas querem ganhar 100 mil reais em 3 meses, em 2 meses, né? E aí acabam tentando pegar atalho que o YouTube está derrubando. Já era esse atalho. Tá? Então muita gente, até mesmo que tem curso ensinando, né? Não, porque você vai aprender a fazer isso, não precisa nem ter qualidade, né? Tem gente que fala isso, não precisa nem ter qualidade no roteiro, qualidade em nada, você já vai conseguir ganhar muito dinheiro. Acabou essa mamata. Já era. Então, o nicho, só para você entender, é um macro problema. É onde existe dinheiro, dor, desejo e atenção em massa. Pensa no nicho como um oceano, tá? Então, é um mar abrangente de assunto. Exemplo, finanças. Você entra dentro desse assunto finanças, dentro dele existe um monte de assunto que você pode tratar em finanças. Agora, um canal, ele começou a dar certo em finanças. O que acontece? As pessoas elas vão lá e elas copiam esse canal. Vamos pegar esse canal aqui de exemplo, tá? O Primo Primata, todo feito com inteligência artificial e um conteúdo maravilhoso que agrega valor para o público, ensina o público sobre finanças com um formato bem específico, gente. Um formato aqui com um macaquinho, né? Explicando sobre finanças para as pessoas. Isso aqui atrai a atenção das pessoas, ensina o público, faz o público aprender sobre finanças. Isso é um conteúdo totalmente original. O que a grande maioria faz? O que a massa faz? Não vai pegar e não vai copiar porque é difícil. Por que é difícil? Porque as pessoas elas não vão criar um conteúdo com base no macaquinho ali e tal, não vão estudar, não vão criar um roteiro envolvente para aprender, para a pessoa aprender. Eu posso literalmente copiar aqui a ideia e criar algo voltado, por exemplo, com um outro bicho. E ao invés do primo primata, eu, sei lá, o sobrinho primata, ou o sobrinho rico, o sobrinho pobre, enfim, eu posso fazer isso. Gente, existe o primo pobre, que pegou a ideia do primo rico, existem várias pessoas que modelam e criam um conteúdo original com base na modelagem. Se eu pegar literalmente e copio tudo isso aqui, que é o que a grande maioria das pessoas faz, eles não vão fazer isso com o primo primata, por quê? Porque é difícil você pegar e criar literalmente um bichinho, né? Poder pegar ali 3, 4, 5, 10 cenas, animar aquele bichinho ali, colocar um conteúdo literalmente de qualidade, porque a grande maioria não pega conteúdo de finanças para poder ensinar, conteúdo educativo, pega conteúdo de história, que é mais fácil de criar, é só você colocar ali rapidamente, cria uma história envolvente, só que tá caindo esses canais porque existem muitas pessoas copiando. Entende? Você criar um conteúdo mais educativo é mais difícil, gera mais tempo. Tá? Por isso que eu criei o DarkScript, porque você consegue criar conteúdo educativo, consegue criar um conteúdo de história de forma original e você consegue trazer inteligência original para dentro dessa ferramenta e também criar algo como se fosse literalmente um humano, algo original. É isso que o YouTube pede, ok? Então, o nicho, você precisa entender que não é o nicho, subnicho e micronicho que o YouTube está derrubando. São cópias, são conteúdos falsos, são conteúdos massivos. É isso que o YouTube ele está combatendo, beleza? Você precisa aprender. Subnicho, o que é o subnicho? É quem sofre esse problema ou em qual contexto ele acontece. A dor do público. O subnicho é um recorte do oceano. Você pega o oceano inteiro, e aí vamos recortar. Exemplo de finanças. Dentro de finanças existem vários temas, vários assuntos que você não pode misturar. Eu não preciso, gente, criar um conteúdo de finanças e eu vou aqui pegar todos esses 3 temas. Eu posso escolher um deles para poder trabalhar. Investimentos, ou dívidas, ou renda extra. Eu posso trabalhar um desses 3 temas. Quando as pessoas elas pegam e colocam os 3 temas de uma só vez, você pode confundir o público, confundir o algoritmo. É muito melhor você trabalhar apenas um tema, porque você vai primeiramente resolver uma dor. Resolve uma dor primeiro. Monetiza o seu canal, cresce o seu canal,
gera valor para o seu público e depois você parte para outros temas, né? Você abrange mais. Então você começa primeiramente no subnicho e no micronicho. O que é o micronicho? É onde a mágica acontece. É uma dor específica, olha só, mais um público específico, mais um momento específico daquele público. O micronicho é uma enseada escondida onde quase ninguém compete. Ninguém quer competir. E quem chega primeiro dentro de um micronicho reina, porque o algoritmo ele vai entender que existe muita demanda, muita gente procurando sobre aquele assunto, aprender sobre aquele assunto, se envolver sobre aquele assunto, e ele vai entregar para essas pessoas. E como tem pouca gente criando, você consegue reinar ali. O problema hoje que está acontecendo é que esses canais micronichados estão sendo copiados massivamente. E eles não fazem nada. Acabam sendo prejudicados também. Até aquele do qual é copiado, né? Se ele não faz nada, ele também é prejudicado. Então, existe uma monetização mais rápida para quem micronicha de forma correta, tá? O algoritmo é mais claro, entende mais fácil no sentido para quem ele vai entregar e principalmente em relação, não é que o algoritmo é burro, não é isso. É porque o algoritmo já olha e fala, cara, existe uma demanda bem forte em relação àquilo que essa pessoa está criando. Então eu vou entregar para esse público específico que está pesquisando sobre isso, que tem um interesse disso. E conexão direta, a audiência se sente falada diretamente com base naquela dor específica. Então, é no micronicho que canais monetizam mais rápido, o algoritmo entende mais fácil, a audiência se sente falada diretamente com ela. Só para você entender, eu fiz um trabalho de pesquisa bem forte recentemente, tá? E dentro desse trabalho de pesquisa, eu fiz um vídeo. Criei um vídeo, postei esse vídeo dentro de um micronicho relacionado à espiritualidade. Tá bom? Eu vou até revelar para você esse micronicho relacionado à espiritualidade, só que eu não vou revelar o idioma, beleza? Porque ele tá dentro de um idioma específico. Então, quando eu criei, me veio aqui 8.843 visualizações, 6 comentários em apenas um vídeo. Só para você entender melhor, ó, esse um vídeo me trouxe 98 inscritos. Marcos, por que você não mostra aqui o canal? Por causa exatamente das pessoas que copiam. Porque vai vir um monte de gente, vou copiar, é isso que tá dando certo. Não. Eu fiz o meu trabalho de pesquisa, eu criei o canal, eu criei o vídeo, já validei o vídeo com um vídeo, agora é só replicar, né? Eu validei o canal com um vídeo, agora é só replicar, criar mais conteúdo com base nesse micro nicho, que eu tenho certeza que o público ele vai se envolver cada vez mais, e pronto, eu vou seguir. Se alguém vai lá e olha e vai querer copiar, entende? É basicamente isso. Os 3 maiores nichos que eu gosto de recomendar para as pessoas criarem estão com base naquilo que as pessoas têm mais dor, tá? Finanças, espiritualidade e saúde. Dentro desses 3 nichos, você tem subnichos infinitos e micronichos infinitos que você pode trabalhar literalmente com base em pesquisa para ver se tem demanda sobre aquele subnicho e micronicho. Finanças, por exemplo, você pega o nicho de finanças pessoais. Você pode pegar um subnicho forte, original e forte, reconstrução financeira. Isso aqui é um exemplo, tá? Não quer dizer que tem que pegar exatamente isso, mas você pode pesquisar, utilizar a inteligência artificial para trazer um subnicho forte em relação a isso, para você pesquisar e ver literalmente se dá certo para você criar e validar esse canal. Não é ganhar dinheiro, esse subnicho aqui, ó. É voltar a respirar depois do sufoco. Existem milhares de pessoas assim, que se identificam com isso. Talvez você se identifique com isso, né? Micronicho. Pais de família, olha só, gente, pais de família endividados que ganham entre 2 a 5 salários mínimos e estão presos no cartão de crédito. Olha isso. Existem muitas pessoas assim. Muitas. Por que isso é poderoso quando é um micronicho? Dor emocional altíssima, conteúdo educativo mais emocional, linguagem simples, produtos que encaixam fácil para você conseguir vender para essas pessoas como afiliado. Ou até produto próprio seu mesmo, uma planilha financeira que você consegue criar, tá? Exemplo de vídeos para um micronicho assim. O erro financeiro que destrói pais de família silenciosamente. Me conectei completamente. Por que seu salário acaba antes do dia 15 e ninguém te explica isso? Me conectei também com a pessoa. Nicho de saúde, um outro nicho gigantesco, tá? Onde as pessoas têm muitas dores a respeito disso. Saúde e bem-estar. Subnicho, saúde funcional e envelhecimento. Aqui você sai do óbvio, dieta e treino, que é onde a massa está. Ok? Logicamente, muitas pessoas não vão fazer isso aqui. Elas só vão olhar, achar legal, mas elas vão pegar o óbvio, dieta e treino. Elas não vão subnichar. Ok? Porque é mais fácil ficar no óbvio, porque tem para quem ela copiar. Tem um monte de canal aí para ela copiar. E aí ela copia, não monetiza, muito pelo contrário, dificilmente vai crescer, e ela pensa que canal Dark não é para ela. Por quê? Ela não quer aprender a fazer de forma correta, ela quer aprender somente a copiar.
que é o que muitos ensinam hoje, né, infelizmente. Saúde funcional e envelhecimento. Seu micronicho, olha só, homens e mulheres acima de 55 anos com dores, inflamação e medo de perder a autonomia. Por que isso explode e funciona muito? Público fiel, alto tempo de retenção, confiança extrema, monetização como afiliado. E outra, eu não preciso ficar somente no YouTube. Quem trabalha de verdade com a internet sabe que você está construindo uma casa em um lote alugado, não é seu. O YouTube, se o canal, né, o próprio YouTube quiser tirar o seu canal do ar, ele vai fazer isso. E você vai fazer o que com ele? Nada, não é seu o espaço. Então você precisa já projetar aí para o Instagram, ir para um TikTok, com o mesmo conteúdo que você está criando no YouTube. Você pode gerar conteúdo curto, você pode clipar e gerar conteúdo para outras redes sociais também. Exemplo de vídeo. Esse hábito diário está roubando sua força depois de 60. Olha só, micronichei. O erro que acelera o envelhecimento do seu corpo, micronichei também. E espiritualidade. A grande maioria vai fazer o quê? Canal de oração como todo mundo está fazendo. Canal de história bíblica como todo mundo está fazendo. Esse é o maior problema. É a cópia. Entendeu? Nicho, espiritualidade. Subnicho, crise espiritual e silêncio de Deus. Olha isso. Aqui você não promete milagre, você promete sentido. Aí tem gente que fala, né? Eu já vi alguns comentários. Não, porque eu não quero usar a fé para ganhar dinheiro. Pelo amor de Deus, gente, você está gerando valor para o público. O problema é a intenção das pessoas. Quando você começa um canal com a intenção só de ganhar dinheiro e não valorizar o público, não agregar valor para o público, criar um conteúdo de valor, aí realmente você está usando a fé para poder ganhar dinheiro. Agora, quando você literalmente quer criar conteúdo para poder ajudar as pessoas, você se identifica com esse nicho, ou então não cria nada. Não cria canal de saúde, não cria canal de finanças, não cria canal de nada. Porque você está usando das finanças para poder ganhar dinheiro, está usando do conhecimento sobre saúde para poder ganhar dinheiro. É hipocrisia isso para mim, tá? É hipocrisia. Então, o que é melhor? Você levar, por exemplo, a religião, né, a palavra de Deus para poder ajudar as pessoas e com isso você também receber? Ou você ficar nessa hipocrisia maluca, né? Então, ó, micronicho fortíssimo. Cristãos que oram, mas sentem que Deus não responde. E aí você pode criar um conteúdo que conecta. É uma dor invisível, culpa silenciosa, auto-identificação emocional, conteúdo altamente compartilhável. Exemplos de vídeos para esse tipo de micronicho. Quando Deus fica em silêncio, o que ele está fazendo? O erro que quase ninguém percebe na oração. É muito diferente do que aqueles canais que você pega ali o santo e coloca ali uma oração qualquer e quer monetizar, fazendo em massa, que é o que todo mundo está fazendo. Agora, quando você constrói uma história, constrói algo literalmente para poder ensinar a pessoa sobre um tema específico, aí sim, esse é o diferencial. Então, só para você entender, nicho é o problema do público, subnicho é quem está sofrendo, qual é o público que está sofrendo, e micronicho é quando, como e por que essa dor dói e você vai ajudar esse público. Você identifica ainda mais o público com a sua linguagem, com o seu conteúdo. Nicho é o problema, subnicho é quem sofre, micronicho é quando, como e por que essa dor dói. Ou ainda, quanto mais específico o seu público, mais geral é o seu alcance no algoritmo. Por isso não adianta nada eu só trazer um conteúdo para você aqui de roteiro. Ah, o roteiro perfeito com um clique e tudo mais. Não, eu preciso trazer contexto, eu preciso trazer literalmente um ensinamento que vai ajudar você a compreender o que vai agregar valor para o seu público, porque senão o seu canal vai cair. Entende? Exemplo, Irmãos em Conflito. Isso aqui é um canal bíblico. Subnicho, origem bíblica dos conflitos do Oriente Médio. Isaac versus Ismael. Então eu vou trabalhar com base nesse nicho aqui, tá? Só para você entender, ó. Público-alvo. Isso aqui, gente, traz inteligência. Minha ferramenta é muito para isso. Para trazer inteligência, originalidade e fazer com que o seu canal cresça de forma saudável. As pessoas, elas pensam que é só preencher isso. Os alunos que têm acesso ao DarkSuite pensam que é só preencher isso aqui para ter organização. Muito mais do que organização. Você vai ter inteligência. Cada vez mais que você vai criando conteúdo, você vai trazendo mais inteligência para a ferramenta, inteligência para o seu projeto e vai gerando mais resultado no seu projeto, porque você não está fugindo do subnicho que você colocou aqui. Não está fugindo do objetivo do canal. Não está fugindo do idioma também que você vai pegar aqui, das imagens que você está criando. Ok? Então, isso aqui é muito potente, é muito poderoso. Exemplo, tá? Eu vou utilizar esse prompt aqui para poder criar um roteiro envolvente. Primeira coisa, é tema. Eu vou escolher 3 temas com base nesse primeiro prompt aqui. Copiar, vou colar aqui para poder
conseguir fazer algo original com base nesse tema aqui, ó, a Guerra Eterna, como Isaac e Ismael dividiram o Oriente Médio para sempre. Então eu vou colocar esse título aqui, e aí ele vai trazer para mim sugestões de 3 temas com base nesse título que eu dei aqui para ele, com base de um subnicho dentro de história bíblica, tá? Que pouca gente vai criar algum conteúdo original nesse sentido. Então olha só, ele vai trazer aqui para mim todos os temas específicos, e agora eu já vou partir aqui para o segundo prompt. Eu vou pegar aqui e ele vai elaborar uma estrutura dentro de um tema que eu vou escolher. Ó, usei aqui um tema que ele me trouxe aqui como sugestão e já coloquei para ele criar a estrutura completa desse roteiro, desenvolvimento desse roteiro para mim, tá? Somente a estrutura do roteiro, e não o roteiro completo. Por quê, gente? A inteligência artificial, se você pedir ela somente com um tema para ela poder criar o seu roteiro de forma completa, ele não vai criar de forma inteligente, ok? Ele vai criar algo curto, vai criar algo muito objetivo e muito genérico. Então, por isso que você precisa de um prompt inteligente. É a forma como você pede a ferramenta. Agora, ó, ele vai fazer um esboço detalhado desse roteiro com a breve descrição de cada capítulo. Por que separar em capítulos? Porque ele vai fazendo de forma mais inteligente, criando capítulo por capítulo. Então esse roteiro deve ter palavras que cheguem a um vídeo de, ó, coloquei 30 minutos, você pode colocar a minutagem que você quiser. Eu vou copiar e depois que ele terminar a estrutura aqui, eu já vou colar. Ele deve estar terminando já, terminou. Vou colar e agora ele vai criar para mim uma breve descrição, né, com base em um esboço específico. Depois que ele criar o esboço completo para mim, para esse roteiro, eu vou começar a redigir o roteiro, tá? Capítulo por capítulo. E tá até aqui escrito, ó, por fim, certifique-se de que a quantidade de palavras de cada capítulo seja seguida rigorosamente. Elas devem ser naturais, fazendo com que o ritmo da narrativa flua de forma suave. E aí eu pedi para ele também me perguntar se está ok. Eu vou pedir para ele prosseguir para o segundo capítulo, para não ser algo robótico e ele criar algo de muita qualidade. Então, o capítulo 1, olha só, ele já vai pegar e já vai criar o gancho ancestral, vai criar tudo aqui de forma correta, tá? E aí eu já posso, ó, ok, pode prosseguir. E vou falando isso com ele até ele prosseguir para criar todo o meu roteiro, tá? Vou até copiar isso aqui, ó, ok, pode prosseguir, porque eu sempre vou pedir ele para ir prosseguindo. Olha que legal. Vai criando o capítulo completo aqui, vai partir para o segundo capítulo, terceiro, quarto, até dar 30 minutos, tá, gente? Isso aqui é a forma correta de você criar um roteiro envolvente, um roteiro de qualidade. Olha só, ele criou 11 capítulos, gente. Olha que impressionante. 11 capítulos completíssimos, tá? Chegando à minutagem que eu quero. Agora eu vou pedir para ele criar o roteiro completinho para mim. Agora ele vai me entregar o roteiro com base nos capítulos que ele trouxe aqui para mim. Isso sim é construir um roteiro de muita qualidade. Ó, aqui está o roteiro completo. E aí sim ele vai me entregar o roteiro completinho aqui com a minutagem correta para nós. Aqui embaixo eu vou deixar um arquivo SRT para você conseguir fazer a narração do seu roteiro, ok? É só você baixar aqui, ó. Você vai baixar, beleza? Arquivo, eu vou fazer o download aqui desse arquivo. Quando eu fazer o download do arquivo, eu vou abrir o conversor e vou colar o meu roteiro completo aqui. Beleza? Vou pegar aqui o roteiro completinho que o Grok me entregou. Vou fazer aqui o converter para SRT, vou baixar e vou utilizar isso aqui no CapCut. E no DarkScript é muito mais rápido e com muito mais qualidade, né? Você vai criar o vídeo aqui dentro do projeto que você vai vai criar aqui dentro. Um projeto equivale a um canal, ok? Então eu vou colar aqui, ó, a minha ideia. Colei a minha ideia, vou criar o vídeo de forma manual. Depois que eu criei o vídeo de forma manual, eu vou gerar o título, tá? Gero o título no idioma que eu quiser, ou o roteiro também no idioma que eu quiser. Ele vai me entregar aqui as opções de título. Olha só, gente, que legal. Isaac e Ismael, a verdade por trás da guerra no Oriente Médio. Vou selecionar. E agora eu vou criar o meu roteiro. Deixa eu colocar aqui, por exemplo, ó, 45 minutos de roteiro. Fórmula de estrutura tem várias aqui. Vários aqui. Tá? Ou você pode colocar a sua própria fórmula de estrutura para gerar o quê, gente? Para ter o quê? Mais originalidade, para ter tudo aquilo que o YouTube pede para que você tenha um conteúdo de muita qualidade. Estudos bíblicos, tá vendo? Ó, personagens bíblicos, crescimento espiritual. Eu vou deixar aqui em conflitos históricos. Deixa eu ver, devocional, história, conflitos históricos. Olha que impressionante.
tom narrativo misterioso e envolvente, posso colocar até mais instruções manualmente aqui, se eu quiser, para o roteiro ele ficar com ainda mais qualidade. CTA, vou deixar híbrido mesmo. O idioma, eu posso escolher vários idiomas aqui quando eu vou lá criar o meu canal. Ó, eu vou aqui no canal, esse canal específico, e eu posso aqui, tá vendo? Configurar tudo, ó, quantos idiomas eu quero fazer esse canal e os estilos visuais de cena também. Tá vendo? E agora eu vou voltar aqui para poder continuar o meu projeto aqui em roteiro. E venho aqui para poder gerar 23 partes. Ele vai criar o meu roteiro completinho aqui. Depois disso ele gerou aqui para mim todas as partes, tá vendo? E o próprio Darkscript ele me dá a opção de vir aqui com o roteiro completo, o TTS completinho aqui. Ele me dá a opção de editar esse roteiro se eu quiser, né? Analisar esse roteiro em outro IA se eu quiser, mas ele está perfeito, tá? E ele traz aqui para nós tudo o que nós precisamos para conseguir ter um resultado completo. SRT também, posso clicar para poder exportar as legendas em SRT, olha que legal. Isso aqui é absurdo, gente. Vem aqui em Preview para ele poder me entregar o download para eu poder gerar a narração desse roteiro. Cenas, eu vou gerar as imagens com base no roteiro de forma completa. Olha só, posso colocar a cada 50 palavras vai ter uma cena, vai ter uma imagem, ele vai me entregar 43 imagens. Eu venho aqui, parâmetros visuais, coloco aqui, vou deixar a narrativa cinematográfica, confirmo, e eu venho aqui em gerar 43 cenas. Depois das cenas, ele vai me entregar as imagens completas. Depois que ele conclui todas as criações dos prompts aqui, eu venho para seguir as imagens, né? E com um clique também, ele já vai me dar a opção de gerar as imagens de forma completa. Gente, e olha a qualidade dessas imagens, cara. É absurdo. É absurdo. É impressionante. Deixa eu fazer o download aqui, ó. Olha a qualidade dessas imagens. Além disso, o próprio Darkscript vai te entregar isso aqui, ó. Com a imagem que você gerar, você vai fazer um vídeo dessa imagem, gente. Absurdo! Então essa ferramenta é tudo que você precisa para conseguir monetizar o seu canal Dark no YouTube com estratégia, com estrutura, passo a passo, literalmente com qualidade e originalidade. Mas como eu faço para ter acesso a essa ferramenta e os seus cursos? Estamos nos últimos dias desse combo completo, quase que de graça para você, pelo conteúdo que você vai receber, pela ferramenta que você vai receber e pelo retorno que você vai ter. Ok? Então é só você clicar no link na descrição, você vai ter acesso vitalício a todos os meus cursos, acesso a essa ferramenta que vai te ajudar demais a ter um resultado muito rápido. E a Escola Canal Monetizado, gente, é absurdo, tá? O conhecimento que você vai obter para poder conseguir monetizar o seu canal de forma rápida. Então não perde tempo, os meus alunos aqui, eu duvido que você não queira ter uma história como a deles, tá bom? De monetização, crescimento, escala. Olha só, gente. Com apenas 25 vídeos criados, monetizado em 10 dias, esse é o resultado de 7 dias, quando ele entrou para a parceria do YouTube, 5,3 mil reais. Quero te agradecer por ter ficado comigo até o final desse vídeo, continua assistindo os meus vídeos, tem muito vídeo aqui que eu me dediquei muito para trazer muito conteúdo de qualidade para você. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.